Médici, ele assume o poder por meio de uma eleição indireta convocada pelo Congresso Nacional. Essa eleição indireta, ela havia sido convocada por uma junta militar que governou o Brasil de 31 de agosto a 30 de outubro de 1969. E essa junta militar, ela era composta pelos oficiais generais das três armas: Lira Tavares, do Exército, Márcio de Souza, da Aeronáutica, e Augusto Rademacher, da Marinha. Essa junta militar, ela assumiu o poder por conta do falecimento do presidente Costa e Silva, como uma retaliação ao vice-presidente, que era civil, o Pedro Aleixo. Então, para impedir que a junta militar composta pelos oficiais generais assuma o poder e convoca novas eleições. Nessas eleições indiretas, vence o candidato do governo, o general Emílio Garrastazu Médici. Ok, senhores. A principal característica do governo Médici foi o endurecimento do regime, ou seja, a repressão às guerrilhas. Conforme nós vimos na aula anterior, quando nós estudamos o governo Costa e Silva, nós podemos observar que as lutas dos movimentos guerrilheiros estavam cada vez mais se intensificando, assaltos, sequestros, justiciamentos, e já o governo Médici, ele procura fortalecer os órgãos de repressão a fim de eliminar as guerrilhas, tanto na área urbana, liderada pelo ex-deputado Carlos Marighella, quanto a guerrilha rural, liderada pelo ex-capitão Carlos Lamarque. O governo, ele busca institucionalizar a repressão através da criação dos seguintes órgãos: do DOPS, a Delegacia de Ordem Política e Social, ou Departamento de Ordem Política e Social, e através do SNI, Serviço Nacional de Informações. Então o DOPS, ele é muito famoso dentro, do contexto histórico, principalmente pelas prisões, torturas e execuções dos opositores. Já o SNI, ele tinha um objetivo específico: supervisionar e coordenar as atividades de informações e contra-informações no Brasil e exterior. Então, ou seja, existia uma certa ligação entre as ditaduras militares vigentes na América do Sul durante o período característico do regime militar. Quando nós trabalhamos o governo do presidente Médici, é importante nós compreendermos que esse governo foi caracterizado principalmente pela eliminação dos focos guerrilheiros. O foco guerrilheiro lá no Vale do Ribeira e principalmente o foco lá no Araguaia, no Pará. Então as guerrilhas urbanas destacaram-se principalmente pela tática de combate ao regime militar, só que praticamente tanto o líder Carlos Marighella quanto o Carlos Lamarque, eles foram assassinados nos anos de 69 e 71. De um lado, nós temos integrantes do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, cerca de 80 guerrilheiros, e do outro lado nós temos as Forças Armadas, com um total de efetivo de 20 mil homens. Então, certamente, para eliminar os focos guerrilheiros lá da região do Araguaia, simplesmente o governo ele investiu pesado, ele organizou uma grande operação militar, e essa operação militar, inclusive,
a operação mais similar que nós temos, como essa que combateu a guerrilha, foi a operação lá dos pracinhas, lá da FEB, na Segunda Guerra Mundial. Essa força-tarefa, composta por 20 mil militares, ela foi responsável pelo extermínio dos focos da guerrilha, e dentre, praticamente, a gente vê aqui a proporção, 20 mil militares versus 80 guerrilheiros, praticamente os guerrilheiros eles foram presos ou mortos por conta do governo. Tanto que, inclusive, durante o processo de abertura política do Brasil, houve principalmente a busca das famílias desses guerrilheiros pelos restos mortais, que muitos, aqueles que morreram, eles foram sepultados nas chamadas valas comuns. Esse crescimento de 10% ao ano possibilitou a redução da inflação, os investimentos em infraestrutura e principalmente a retomada de investimentos de capitais estrangeiros no país. O milagre econômico ele foi caracterizado por empréstimos no exterior, abertura para o capital estrangeiro, redução dos salários dos trabalhadores pobres. Então, com todas essas facilidades, uma série de multinacionais elas entram dentro do território brasileiro. Consideravelmente, o governo ele contrai grandes empréstimos com o FMI, fato que teve como consequência uma enorme dívida externa, que a nossa dívida já estava alta por conta da construção de Brasília. Aí foi acumulando durante os governos, a situação deu uma melhorada, o governo faz o quê? Gasta novamente. Então, durante essa fase do governo que nós estamos estudando, ocorreu grandes investimentos em infraestrutura. Dentre esses investimentos, nós podemos mencionar a Ponte Rio-Niterói, o Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, e a Rodovia Transamazônica. Então, essas grandes obras elas foram tidas como obras faraônicas, e o principal articulador do milagre econômico foi o ministro da Fazenda, Delfim Neto. Então, certamente, o método que ele havia determinado era primeiro fazer o bolo crescer para depois distribuir. Só que o milagre econômico ele beneficiou apenas as classes mais privilegiadas, sendo que para o trabalhador pobre, praticamente não houve, digamos assim, uma mudança na qualidade de vida, não houve assim um crescimento econômico para eles. Tanto que quem foi privilegiado foi simplesmente a classe média, que passou a investir em bens de consumo, tanto duráveis quanto não duráveis, e aquela mesma parcela que no início era contra o regime militar, depois que viram o crescimento econômico, já meio que começaram a simplesmente, podemos dizer que, a apoiar o governo militar, fez um uso intensivo da propaganda, e principalmente o governo Médici ele tentou misturar futebol com política. Então o Brasil ele havia sido tricampeão mundial de futebol lá na Copa de 70 no México, e o governo procurou colocar essa façanha do futebol como uma façanha política, para dizer que tudo ia bem, que ninguém segurava o Brasil, e simplesmente que o futuro finalmente... Durante o regime militar ocorreu grandes manifestações artísticas, dentre elas principalmente a questão da Tropicália, que era um movimento ali que era inspirado principalmente na cultura nacional e uma certa fusão com o que estava ocorrendo ali dentro do contexto externo da música. Então a Tropicália era uma fusão do nacional com o louco. No final do governo Médici, por conta da crise do petróleo que afetou diretamente o Brasil, porque o Brasil nessa época importava 80% do petróleo do Oriente Médio. A crise do petróleo ela afetou diretamente o crescimento do Brasil,
E esse crescimento de 10% ao ano, o milagre econômico, virou história. Virou história justamente por conta que, com a crise do petróleo, o crescimento econômico brasileiro começou a reduzir cada vez mais. E com isso, a qualidade de vida, tanto da classe média quanto das classes mais populares, elas começaram a decair. Estava claro que o regime militar ele não estava correspondendo às promessas que havia feito. Tanto que dentro desse processo, o grupo dos moderados, eles começam a ganhar força. E principalmente, dois políticos desse grupo moderado acabaram se destacando, dentre eles os generais Golbery Couto e Silva e Ernesto Geisel. Tanto que nas eleições de 74, ela foi caracterizada pelo retorno dos moderados ao poder. De um lado, nas eleições nós temos o general Ernesto Geisel, que pertencia ao grupo castelista e dentro da sua proposta envolvia a distensão do regime, a abertura política do regime. Só que essa abertura ela deveria ser lenta, gradual e segura. E do outro lado, nós temos o deputado Ulisses Guimarães. Geisel ele foi eleito com 84,4% dos votos válidos. Já Ulisses Guimarães ficou ali com 15,95%. Por aqui eu encerro esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.